Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos continuar estudando modelos de regressão linear múltipla. Aqui a gente apresenta a matriz de variância e covariância. Observem que os valores das variâncias eles ficam dispostos na diagonal principal da matriz e tudo que não está na diagonal principal são informações sobre a covariância de dois valores de beta chapéu. Né? Então, nessa célula aqui, por exemplo, a gente tem a covariância de beta 2 chapéu com beta 1 chapéu. Nessa última posição aqui da última coluna seria a covariância entre beta 1 chapéu e um beta K chapéu. Para encontrar quem seria essa matriz de variância e covariância, a gente precisa saber o valor do sigma quadrado vezes a matriz inversa de x transposto x. Como nem sempre a gente tem acesso a essa informação aqui de sigma quadrado, a gente trabalha com sigma quadrado chapéu. E aqui, usando a notação matricial, para que a gente possa encontrar esse valor, a gente precisa calcular quem é y transposto y menos o transposto de beta chapéu, x transposto y. E dividir o valor que a gente obtiver aqui por n menos k. A gente também pode executar testes de hipótese sobre os coeficientes da regressão individual e utilizar a notação matricial. Então, quando na prática a gente não tem conhecimento sobre o valor do sigma quadrado, a gente usa como estimativa o valor de sigma quadrado chapéu. Portanto, quando a gente faz essa troca do tipo da distribuição, a gente passa a usar a distribuição T, de maneira que cada elemento, né, de beta chapéu, ele vai ser acompanhado pela distribuição T com n menos k graus de liberdade. Então, a estatística T, ela vai ser o valor de beta i chapéu menos beta i sobre o erro padrão de beta i chapéu. E aí essa estatística T, ela é vista com n menos k graus de liberdade. E beta i chapéu seria qualquer elemento que a gente tem na matriz referente aos valores de beta chapéu. Então, quando a gente vai pensar, né, em testes de hipóteses relativos aos coeficientes individuais da regressão, a gente pode formular beta 0 como sendo um beta j, um beta i igual a 0, e na hipótese alternativa, esse valor de beta seria diferente de 0. E a gente vai conseguir rejeitar H0 se o valor da estatística do teste, ou T calculado, ele for maior do que o valor de T quando a gente assume um nível de significância alfa e está considerando n menos k graus de liberdade. Vamos observar o exemplo que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores, para poder a gente conseguir identificar quem seria a matriz de variância e covariância e poder proceder a testes de hipótese em relação aos seus coeficientes individuais. Então, trazendo aqui para o quadro, o problema que a gente tem aqui apresentado tanto a tabela com um resumo das informações, como a gente tem também aqui a equação da regressão, onde a gente consegue identificar quem são os valores dos betas. Para a matriz de variâncias covariâncias, a gente já observou, e a gente tem algumas informações que a gente já calculou em aulas anteriores. Então, aqui a gente vai precisar dessa matriz inversa que já foi encontrada em um outro momento. Para encontrar, né, o valor de sigma quadrado chapéu, a gente vai precisar fazer esse produtinho aqui de matrizes, que ele pode ser reescrito como sendo esse aqui, produto de y transposto e y menos beta chapéu transposto
x transposto y. Então, parcelas dessa etapa para poder encontrar o valor de sigma quadrado de chapéu, a gente já tem calculado, né, de momentos anteriores. Então, essa primeira parcela aqui vale 324, essa segunda vale 323,8, e aí a diferença entre eles, a gente assume que é 0,2. E aí, para encontrar quem seria sigma quadrado de chapéu, a gente vai fazer 0,2 dividido por 4 menos 3, que seria meu n menos k. E aí a gente vai encontrar um valor de 0,2. Segundo momento seria observar quem seria a matriz inversa, né, de x transposto x. A gente já encontrou essa matriz em alguns encontros anteriores. E aí a gente não tinha, naquele momento, feito nenhum tipo de arredondamento para que a gente botisse o mínimo de erros possível. Então, aqui a gente tem a matriz, né? E quando a gente não faz nenhum tipo de arredondamento anterior. E aqui do lado a gente tem exatamente essa matriz, né? Fazendo a divisão de cada... que é apresentada em cada célula aqui da matriz. E a gente observa que consegue colocar exatamente o valor da divisão do quociente, que está faltando só um termo, que é 2000 sobre 2000. E aí, para achar a matriz de variância e covariância de beta-chapéu, eu vou fazer 0,2 vezes essa matriz aqui. Quando a gente executa, a gente vai encontrar essa matriz aqui inferior. E destacado aqui em vermelho, que são os elementos da diagonal principal, a gente tem o valor das variâncias de beta 1 chapéu, beta 2 e de beta 3 chapéu. E ao longo das outras posições, a gente tem informação sobre covariâncias. Então, por exemplo, aqui a gente tem destacado esse valor 0,5, representa a covariância entre beta 2 chapéu e beta 1 chapéu. Então, a gente vai fazer o teste de hipóteses isoladamente para cada um dos valores de beta. Então, vamos primeiro observar para beta 2, as hipóteses que a gente deveria formular é que beta 2 é igual a 0, e a hipótese alternativa é que beta 2 é diferente de 0. Quando a gente formula dessa forma o teste de hipótese, o que a gente observa é que a hipótese nula está afirmando que quando mantido x3 constante, x2 não exerce influência linear em y. Como é que a gente vai operacionalizar o teste? A gente vai rejeitar H0 se o valor da estatística que a gente vai calcular ele é superior a um valor tabelado de t, quando a gente leva em consideração o nível de significância alfa e n-k graus de liberdade. Então, para beta 2, o valor da estatística, beta 2 chapéu é 1, beta 2 estrela seria 2,24, e o valor esperado de beta 2 em raiz quadrada de 0,2. Executando esses cálculos, a gente vai encontrar o valor da estatística igual a 2,24. E é esse valor da estatística que a gente vai precisar estar confrontando com o valor de t tabelado, considerando o nível de significância que a gente está propondo. Então, a gente observa que o valor do t, considerando um alfa de 0,05 e 1 grau de liberdade, né, já que a gente tem o n-k, o n é 4 e o k é 3, e a gente vai encontrar 12,706. Então, como a gente observa que a estatística é menor que o valor de t de alfa, a gente não rejeita H0. Aqui a gente reproduz a tabela T, só para chamar a atenção novamente, como é que a gente encontra, né? A gente vai fazer o cruzamento dessa coluna, onde tem o valor das áreas ou das probabilidades, com o número de linhas correspondente ao número de graus de liberdade que a gente tem no problema.
A gente executa de maneira semelhante ao que a gente fez para o beta 2, a gente caminha no mesmo sentido para fazer teste de hipótese referente a beta 3. Então, a gente calcula a estatística de teste e vai encontrar um valor de t de 0,65. E o valor de t tabelado, né, considerando o nível de significância de 0,05 e 1 grau de liberdade, a gente vai encontrar 12,706. Então, como a minha estatística, ela é menor do que o valor da estatística tabelada, a gente não rejeita H0 novamente. E para concluir aqui, apresento as principais referências que a gente utilizou para a aula de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!